Vamos lá, boa noite, pessoal. Nós somos do Grupo Ortotal, que é o projeto que nós desenvolvemos. Somos 4 amigos ortopedistas formados na Santa Casa de São Paulo. E para quem não nos conhece, é a primeira vez que está aqui, seja bem-vindo. A nossa proposta é trazer a ortopedia de uma forma leve, objetiva, clara, mas sempre científica, com conhecimento, como ela é realizada na prática, e poder passar isso para vocês. A nossa intenção é fazer um bate-papo, uma discussão de casos clínicos e dessa maneira passar as informações essenciais para as condições que a gente discute aqui, sem que seja aquela aula chata, quadrada, enfim. Sejam todos bem-vindos. A nossa segunda temporada, a primeira temporada durou 3 meses e meio, foram aulas semanais. E nessa segunda temporada a gente tem bastante novidade para vocês, espero que vocês gostem. Hoje a nossa aula é sobre luxação do ombro. Quem vai comandar a nossa discussão é o Dr. Tiago. Sintam-se à vontade para participar da nossa discussão, mandando as perguntas, caso vocês tenham aqui no nosso chat, tá bom? E para quem ainda não nos acompanha, segue a gente lá no Instagram, onde a gente posta vários conteúdos de ortopedia também, em parceria com os nossos afiliados. Muito obrigado pelo trabalho em conjunto. Está sendo muito legal. E também tem o nosso canal no YouTube, se inscrevam lá, que parece que para a segunda temporada vai vir novidades lá no YouTube também. Tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, espero que aproveitem a aula. Tiagão, pode mandar ver. Bom, então boa noite a todo mundo aí, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Ortotal, que como o Lohan falou, a gente vai ter muita novidade aí, teve muita ideia, acho que foi um tempo exato aí para a gente conseguir assentar um pouquinho as ideias, ver o que a gente estava buscando de melhora para vocês, né? A ideia sempre é ir melhorando o conteúdo e melhorando o nosso jeito de abordar, enfim, trazendo sempre novidades. Então, para o caso clínico de hoje, é um paciente masculino de 19 anos, ele é destro, skatista, então ele estava na pista de skate, fazendo uma manobra, quando de repente ele sofreu uma queda e começou a sentir muita dor no ombro, né? Já não conseguia mexer o braço direito de tanta dor, levou a mão no ombro e aí já colocaram na ambulância para levar para o hospital. Chegando no hospital, o paciente chegou dessa maneira aí, segurando o braço desse jeito. Algumas vezes também o paciente pode chegar dessa outra maneira aqui. Não sei aí dos meus amigos, mas já pegaram alguns jeitos diferentes também, né? No pronto-socorro. Mas o Cara, mais comum é a primeira. Comum é a primeira. O mais comum é a primeira, mas por incrível que pareça, é meu primeiro plantão de ortopedia. Chegou o cara com essa daí, mãozinha atrás da cabeça, eu só olhei e falei, puta merda. E sempre chega de um jeito que a gente nunca imagina, né? O cara chega às vezes segurando o braço assim e fala, que isso, solta o braço. Não dá, doutor, não dá. Tá doendo demais meu ombro aqui, não tem como soltar, né? E é a preferência que ele fica ali, né? Então, aí quando a gente perguntou do momento do trauma ali no pronto-socorro, ele falou que um colega conseguiu gravar o vídeo dele fazendo uma manobra. E a gente consegue ver o trauma direitinho, como que foi esse trauma, né? Vou passar mais uma vez. Então, a gente vê o mecanismo de trauma em abdução, extensão e rotação externa. Muitas vezes, no pronto-socorro mesmo, a gente acaba vendo um sinalzinho, né? Que é esse sinal que aparece aí. Se a gente olhar aqui ó, na seta vermelha, esse sinal ele tem um nome. Na verdade, devia ter que colocar uma enquete, mas essa enquete eu achei que ia ser muito fácil, então deixei a enquete mais para frente. A gente geralmente começa com perguntas fáceis, Thiago, aí vai dificultando. Tiagão desacostumou. O pessoal se sentir Segunda temporada animado, o pessoal né? tá um pouco melhor. Já tá craque, né? Vamos... Verdade. Tá bom. Esse tá mais tranquilo. O pessoal foi bem nas enquetes do Instagram lá, então eu achei que tava todo mundo sabendo. Esse sinal é um sinal bem clássico, tá? Chama sinal da dragona. Essa quebra repentina do arco do ombro ali que a gente vê, né? Na parte lateral do contorno do ombro. Então, na verdade, sim, o nome dragona vem de uma peça metálica que era ordenada, né, antigamente, onde vinha o distintivo ali,
a patente, geralmente, dos militares, né? Então, a gente olhando aqui na figura da direita, a gente consegue ver bem essa imagem aí, esse sinalzinho. E aí, pensando no pronto-socorro, se a gente pensar quando a gente começou, como o Samir falou, né? Quando eu estava na R1, a primeira vez que o cara chegou já com o braço aqui. Eu gostaria de perguntar para vocês aí, o que vocês acham? A gente já parte para uma redução, vendo esse sinal da dragona, que é bem patognomônico aí de luxação do ombro, ou então a gente vai pedir uma radiografia, vocês fazem analgesia de primeiro? Queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Tiago, chegou luxado, para mim a prioridade não é a analgesia, a prioridade sempre vai ser a radiografia. E eu sempre faço a radiografia antes da redução, sempre. Não sei como vocês os comandam aí, mas isso para mim é uma lei, um mantra. Sem dúvida, Vitor, concordo com você. E assim, esse paciente ele é tão prioridade que você pega ele na mão e leva lá dentro da sala do raio-x. E você passa na frente dos outros pacientes que estão esperando, infelizmente. Se precisar pedir desculpa, pede desculpa, mas isso aí é uma urgência, precisa ser resolvido o quanto antes. E sem dúvida, E aí eu queria perguntar mais uma coisinha para vocês. Por que primeiro o raio-x e por que uma urgência? Então, o raio-x é importante nesse caso, até por meios legais, né? Porque se chega esse paciente aí e você reduz, depois vai fazer o raio e tem uma fratura, como é que você vai saber se foi você que fez a fratura ou já chegou fraturado? Então, a medicina que a gente vive hoje em dia tem essa parte da preocupação com o meio judicial, então você tem que documentar muito bem o tipo também da lesão, né? Também vai influenciar na nossa manobra de redução, mas principalmente para você descartar se já tem alguma outra lesão associada. E até porque, como o Samir falou, se você tiver, de repente, uma fratura ali na região do colo cirúrgico, mostra para ele, o Tiagão, onde fica o colo. Eu não vou conseguir agora, Vitor, que eu estou no celular aqui por conta de um problema técnico. Eu estou sem mouse. Sem mouse. Estamos sem apontador. Mas a gente vai mostrar o raio-x mais para frente, a imagem direitinho. Se você tiver uma fratura, imaginem na cabeça de vocês, desconectando a cabeça da diáfise, do osso, se você for tentar fazer uma manobra de redução pela diáfise, a chance de você fazer uma lesão vascular, uma lesão neurológica, uma chance grande, e a chance de você não conseguir uma redução mexendo na diáfise é maior ainda, porque não tem conexão com a cabeça. Então, se a cabeça está luxada, ou seja, se a articulação está luxada, porque a cabeça está fora do lugar. E você tem que procurar se essa cabeça tem conexão com o resto do osso que você vai tentar reduzir. Senão você vai ficar lá a noite inteira e não vai conseguir uma redução. Só vai maltratar o paciente. E até normalmente, né, a maioria das luxações elas são anteriores, né, mas pode acontecer a luxação ser posterior, você vai lá ficar tentando reduzir uma coisa que a manobra é diferente, né? Pode acabar, às vezes, lesionando mais ainda, né? Como o Vitor comentou aí. Perfeito. Eu gostei da manobra do amigo ali. Pouca prática. O famoso pouca prática. A gente vai ver ao longo da aula aí vários tipos de manobra, né? Essa aí não está inclusa, não está na literatura, pelo menos que eu conheço, mas a gente vai ver vários tipos de manobra. Outra coisa que eu queria perguntar só, quando a gente fala em luxação, não só do ombro, né, mas do joelho, da patela, de quadril, por que a gente fala que isso é uma urgência? Porque, né, só para o pessoal entender um pouquinho, por que é urgente a gente reduzir, lógico, além de tirar a dor do paciente? Porque, óbvio, né, tem a perda da congruência articular, isso que é a luxação. E a partir do momento que uma articulação está luxada, toda a nutrição daquela cartilagem articular está passando por sofrimento, né? Vascularização, toda a nutrição. E quanto mais tempo ela fica fora do seu sítio anatômico, mais essa cartilagem e essas estruturas anatômicas continuam sofrendo. Então, quanto antes a gente conseguir reduzir, melhor. A articulação do quadril, só pelo simples fato dela ter saído do lugar uma vez, aumenta a chance de osteoartrose do quadril em 50%. Exatamente. É isso. Não poderia ouvir melhores explicações nessa sala hoje à noite do que essa, mas é exatamente isso aí, né? A perda da congruência articular, ela
pode levar a uma artrose, pode levar a uma série de complicações se a gente deixar um pouco mais de tempo, né? Então, às vezes, se você está com um amigo, né, com alguém, algum familiar que teve uma luxação, às vezes é até melhor você tentar reduzir sabendo desses meios que talvez você não tenha um processo legal por trás, né? Quanto antes reduzir, melhor é. Não orienta esse povo a fazer isso não, velho. Mas vamos lá, para ilustrar a aula, nosso R1 aqui preferiu reduzir logo de uma vez e falou, pô, vamos resolver o paciente, quero chegar para o R+ ali e resolvido o caso, não quero problema. Na segunda temporada, o nosso R1 vai ser chamado de pouca prática. O Samir adorou isso aí. Segue, Thiago. Depois da manobra de redução, a gente vê essa radiografia. Então, ele fez a redução, ouviu um estalo bem grande, que geralmente é comum, e é até um estalinho gostoso, né? Naquela redução que você faz e fala, nossa, voltou para o lugar. E aí ele fez a radiografia e viu essa imagem. O Vitor tinha pedido para mostrar o colo cirúrgico, né? Tá mostrado aí, ó, tá quebrado. É que aí tá quebrado todas as partes. Né? Então, assim, é exatamente o que o Vitor falou. A gente, e o Samir, enfim, que todo mundo falou. Pessoal, sempre preste atenção com relação a isso. Teve uma luxação de um paciente, faz a radiografia, vê se não tem fratura antes, principalmente por meios legais aí, para a gente não ter problemas e não ter dor de cabeça depois. Porque se a gente promove uma redução e acontece isso sem uma radiografia anterior, ninguém diz que que já estava fraturado ou que não estava fraturado antes. Tá? Então, por isso que é importante a gente sempre primar pelo raio-x primeiro. Então, vamos lá. Se a gente tivesse feito a radiografia antes, então esquece um pouco a prática. Na realidade, a gente fez a radiografia e viu uma imagem dessa. Então, a gente tem uma fratura, luxação aí, né? A luxação do ombro com uma fratura do tubérculo maior. Na radiografia, tanto em AP, né, quanto no perfil da escápula à direita. Tá? Então, a gente consegue ver muito bem a luxação nas duas imagens, e na imagem da esquerda a gente consegue ver essa fratura. Muitas vezes, esse tipo de fratura, quando a gente promove uma manobra de redução, antes disso, desculpa, sempre pedir, quando a gente faz uma série trauma que a gente fala do ombro, sempre prime por 3 radiografias, né? Então, o AP, o perfil da escápula, e sempre peçam o axilar. Então, eu até queria perguntar para meus amigos, essa imagem do axilar, apesar de não estar muito boa, vocês conseguem dizer se está para anterior, se está luxado, se não está luxado? Essa imagem tá ruim, né, cara? Mas assim, dá pra... Na minha concepção, isso aí tava luxado para anterior, porque eu tomo de base ali o coracoide, né? Mas não tá uma radiografia muito boa. E essa é uma radiografia difícil de ser feita, né? Porque tem muita dor. O paciente, para fazer essa radiografia, ele tem que estar com o braço abduzido e o raio vem daqui, né? Então, às vezes é difícil você conseguir uma boa incidência dessa. Né? A gente tem outras aí que dá para ser feito, que é a incidência VUPO, que aí a ampola, só o membro fica aqui, a ampola muda a angulação. Às vezes é até melhor de ser feita, né? É muito difícil a gente conseguir essa radiografia bem feita no pronto-socorro. O técnico de raio-x tem muito receio de encostar a mão nesse paciente, porque é um paciente que tem muita dor. E eu não estou dizendo que ele está errado, ele só realmente não tem o treinamento para lidar com esse tipo de paciente, né? Então, o paciente que está com dor, muitas vezes não deixa nem encostar. E o técnico de raio-x, por receio, acaba muitas vezes não fazendo a radiografia porque não quer encostar no paciente, ele não sabe o que pode acontecer, ele não entende a real gravidade da situação ou o que ele pode causar mobilizando aquele paciente de forma inadvertida. Então, muitas vezes, não é nem por má vontade de quem está fazendo o exame, mas é justamente por se prevenir de problemas mais sérios. E eu acho que são vários empecilhos aí, né, Lohan? O paciente muitas vezes segura por estar com dor já, né? Principalmente aquele paciente que vem segurando o braço aqui embaixo, assim, não. O de cima até às vezes é até mais fácil. Mas quando o paciente vem segurando o braço na frente, ele tem muito receio de mexer porque vai doer e realmente acaba tendo uma dor grande. A gente, muitas vezes, para abduzir, a gente fica com um pouco de receio, principalmente quando dá aquela travadinha. Você começa a abduzir, para um pouquinho ali, parece que não vai, e você fala, putz, e agora? Continuo, não continuo? Primo pela radiografia, vou fazer a radiografia, espera um pouco, lanço mão de outra incidência, como o Samir falou, né, do VUPO.
Eu acho que é uma radiografia bem complicada e muitas vezes a gente acaba pegando radiografia assim que você não consegue ver direito as estruturas, né? O Tiagão, volta um slide, por favor. Uma coisa que o pessoal tem que saber é que, assim, a gente sempre tenta falar a realidade da medicina brasileira, né? Então, o que vocês estão falando eu concordo, mas às vezes a gente só vai ter a incidência do AP. Nem o perfil a gente faz, né? A gente não, o técnico de raio-x. Então, assim, uma dica que dá para fazer é o quê? Quando a gente tem uma luxação anterior, que nem essa aqui, essa imagem da esquerda, como a cabeça ela luxou para o anterior, então a gente vê uma imagem da cabeça um pouco mais aumentada. Se essa luxação fosse posterior, a tendência é essa cabeça estar menor, tá? Então isso assim, isso é uma dica prática aí do dia a dia, tá? Mas você não consegue 100% bater o martelo sobre isso. Não tome isso como regra, né? Mas falar bastante a favor disso, tá? Uma regra que eu uso bastante na prática clínica para evitar isso que você me falou, que é clássico, ainda mais quando o PS está cheio, está lotado, o cara só quer rampar logo o paciente ir lá e vai, faz um raio-x e já manda o paciente voltar. É fazer o que o Lohan falou. Pega na mão do cara, entra dentro do raio-x com o cara e aí obriga o cara a fazer as 3 incidências. Aí ali na sua frente você fala, não ficou bom, tem que fazer de novo. Porque senão o axilar também, ele só faz um borrão lá e te manda. Tá nem aí porque ele fez. E aí muitas vezes você vai cobrar o cara, né? Fala assim, pô, mas não fez o axilar direito, olha como tá. Aí ele, o paciente não deixa. Não consigo, o paciente tá morrendo de dor, né? Muitas vezes acaba sendo assim também. Mas é aquela história que vocês falaram, né? Você tem que ir atrás, tem que brigar pelo exame bem feito para você dar o diagnóstico correto e poder tratar adequadamente. Perfeito. Então, aí eu pergunto para vocês, a gente tem essa imagem, sabe que tem uma luxação aí. Queria saber de vocês têm costume de fazer analgesia antes de fazer a redução? Vocês fazem algum tipo de bloqueio? Ou simplesmente reduz dentro da sala de raio-x, ou leva para o consultório, reduz e depois... Eu queria saber um pouquinho da prática de vocês, o que vocês fazem geralmente? Eu acho que vai na linha do que o Vitor falou. Vitor, pode falar. Se você não espera para fazer o raio-x, você vai esperar 1 hora passar um soro de 250 ml com medicação pro cara? E eu nem Você faço... Você pode fazer até em bolos, ok, mas eu acho, sei lá. Bom, quero que a opinião do Vitor, depois do Domingo, qualquer coisa. Eu nem faço. Não gosto. Acho que luxação é prioridade. É uma urgência, se não for uma emergência. Então, tem que ser resolvida logo. Não faço medicação antes, não. Também não faço. Desculpa, Samir. Também não faço analgesia antes. Eu vou direto para redução depois que o raio-x foi feito. Só tem um ponto, cara, que é muito delicado. O paciente que já teve mais de uma luxação e ele já está acostumado por outras ocasiões de receber bloqueio, receber infiltração no ombro antes de passar por uma redução. E aí ele já vai condicionado para você que se não anestesiar, se não bloquear o nervo, não vai reduzir. Não, doutor, não reduz, eu tenho muita dor, só reduz depois que bloqueia. Aí, cara, assim, às vezes você precisa anestesiar ele pro psicológico, porque... Exatamente. É até uma questão mais psicológica. Né? Mas Nesses assim, casos eu anestesio, tá? Eu Assim, acho que eu nunca passei por agilizar. situação dessa, Lohan. Já peguei tanta Porque se luxação ele de falar ombro na hora, aí. você fala, não, mas comigo vai dar certo. Não, porque assim, o legal da luxação de ombro, eu acho que tem 1 milhão de jeitos de você resolver e não tem certo e errado. Eu acho que é mais o jeito que você aprendeu, o jeito que você sabe fazer, né? Tanto que assim, Mais prática, né? o que eu aprendi foi, você tem que resolver o mais rápido possível. Tanto que eu reduzo no raio-x, né? Faço raio-x, já reduzo na hora e faço raio-x pós ali na hora. Tem serviço que eles levam para o centro cirúrgico para reduzir, né? Todas as luxações, todas, né? Não é só as que o cara perdeu lá, não conseguiu. Não, todas os caras vão e porque é menos traumático, etc. Por quê? Aí é outro detalhe que depois o Thiago vai falar das manobras. Tem gente que faz manobra que é mais agressiva, mais traumática. Outros que aprenderam de um jeito mais suave, que, cara, na minha cabeça eu não levo pra assim, mas nunca que eu vou levar um cara pro centro cirúrgico para reduzir o ombro de primeira opção, entendeu? Isso daí vai ser o final da linha, para mim.
Não que o cara que leva tá errado, é o jeito que ele aprendeu. Excelente. Eu acho que esses comentários são totalmente pertinentes. Eu faço dessa maneira também, levo para o raio-x, vou junto, posiciono o paciente e já tento reduzir. Né? Já tento reduzir dentro da sala do raio-x, porque, na verdade, assim, a partir do momento que você reduziu, o paciente já melhora 1000% da dor. Na hora, Na hora. imediatamente. É impressionante. Você reduz, ele, nossa, melhorou, doutor. Já tô... Você vê que a face dele muda, tudo muda, né? Cara, é uma das coisas mais gratificantes da ortopedia, é reduzir o ombrinho. Eu falei, nossa, doutor, melhorou muito, olha aqui, eu já tô conseguindo. Não mexe isso aí, não, filho, para com isso. Excelente. Isso é outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Mas exatamente isso. Você reduziu, então... E eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que assim, a gente lança a mão de outras coisas a partir do momento que a gente tentou fazer a redução e não conseguiu. Então, muitas vezes, está tentando fazer a manobra, não está vindo. Tentou outra manobra, não foi. Outro médico veio, tentou, outro ortopedista, não conseguiu. Aí eu acho que vale a pena lançar a mão de fazer uma medicação, de repente tentar o bloqueio do supraescapular, que é a imagem da esquerda ali, ou até mesmo fazer uma injeção, né, de lidocaína dentro da cápsula mesmo ali, né, para aliviar um pouco, relaxar um pouco essa cápsula e ver se a gente consegue reduzir. Porque a maioria das vezes que não vem a redução, que a gente não consegue reduzir, é porque principalmente a pessoa está segurando muito pela musculatura, né? A musculatura está muito forte ali, segurando o ombro fora do lugar. E aí, quando a gente consegue a partir da analgesia, a gente consegue melhorar a musculatura muito forte ali segurando a luxação, aí eu acho que vai mais fácil, né? E algumas vezes foi o que vocês comentaram, não conseguiu mesmo assim, aí não tem jeito, é levar para o centro cirúrgico, de repente anestesiar. Com anestesia, muitas vezes, na verdade, subi poucas vezes para o centro cirúrgico por conta disso, foram 2 vezes só de anestesiar já reduziu. Então você já prendeu o pombinho 2 vezes, então? Já 2, acabou de assumir. Isso é uma brincadeira Até o final da aula a gente vai contabilizar quanto cada um fez isso, mas o Thiago já tá com 2 aí. Não, mas isso é uma brincadeira que a gente faz entre os ortopedistas. Fala, perdeu o pombrinho, nossa, não sabe fazer a manobra. É uma brincadeira, mas que muitas vezes pode acontecer, né? Então vamos lá, dando sequência, eu vou mostrar algumas manobras para vocês. Eu queria que vocês fossem comentando aí, vocês têm costume de fazer ou não, quais são os riscos de cada manobra, se vocês gostam de fazer essa, é de preferência ou não é. Então, primeira manobra de tração contra tração, manobra de Madsen. Eu acho que no R1 ali é a primeira que a gente aprende, né? Eu acho que ela é a que todo mundo tem que saber, né? Inclusive, é a mais amplamente difundida. Quando chega o paciente com ombro luxado, já chega o técnico de gesso, o radiologista com o lençol na mão. Vou passar o lençol. Não é a que eu mais uso, não é a que eu mais gosto, mas eu acho que se você tiver que saber uma, você sabe essa que você consegue resolver. Essa daí é a minha última opção. Foi a primeira que eu aprendi, mas é a última que eu uso. Eu tenho 3 manobras, né, que eu faço. E essa daí é a última delas. Depois eu vou falando com a ordem, mas essa daí, cara, ela vai voltar, entendeu? Difícil não voltar. Com fratura ou sem fratura, mas volta. Mas eu acho que ela... É isso que eu ia falar, a taxa de sucesso dessa manobra é muito alta. É muito alta, mas assim, eu acho que ela gera um trauma no paciente, né? E é uma coisa meio agressiva, cara, esse lençol, aí um puxa de um lado, o cara começa a ter dor aqui embaixo da axila, o outro vai no outro. Esse lençol machuca o cotovelo do paciente. Eu não gosto muito de usar ela, não. Acho que tem coisas mais suaves aí. Eu concordo, mas quando eu faço, eu não uso esse lençol no cotovelo dele, não, cara. Eu traciono ao longo, com o membro rodado externo. Não, então, mas é porque isso daí de você segurar no braço, tipo, você joga o seu peso ou você vai na força? Sim, não, jogo com o meu peso, mas eu seguro pela mão dele com o membro ao longo, entendeu? Não, entendi. É que eu faço isso daí porque aí você consegue jogar o peso e não fazer força, entendeu? Você só joga o peso. Tipo, essa daí que você faz... É um pouco mais cômodo, né? Fazer com o lençol, o técnico que está à esquerda aqui, né? O médico está à esquerda. Exato. É esse lençol que a gente está conversando aí, que está no antebraço do paciente aí, né? Então aí você consegue fazer também uma rotação interna e externa, né? Mexendo com as 2 mãos e jogando peso mesmo, né? Só lembrando,
independente da manobra que vocês forem fazer na vida, nenhuma, repito, nenhuma é movimento brusco. Todas são bem devagar, lento, tá? Porque não é na brutalidade. O ombro ele vai encaixar vencendo a resistência da Não é com musculatura. tranco. Não é com tranco. Nunca faça Exato. tranco, que aí é fratura. Tá? Porque o ombro tá fora do lugar. Se você girar rápido ali, ele vai quebrar. Bom, vamos lá. Próxima manobra de Milt. Então a gente vai fazendo uma rotação externa, né? Fazendo uma abdução do braço. Vocês gostam dessa manobra? Tem costume de fazer? Eu na verdade, é uma das minhas preferidas. Vitinho, entendi. Essa manobra, mas ela foi modificada por Kozen. Aí o nosso apresentador me ensinou a fazer na residência. E o que clássica é essa que ele está fazendo na foto mesmo, né? De fazer essa abdução, rotação externa. E aí o Tiagão adaptou a técnica de fazer uma tração axial. Tiro como se estivesse puxando o ombro para fora. E essa é a minha primeira opção de redução. Exato. E por que é importante fazer essa tração axial? Porque às vezes a cabeça do húmero impacta embaixo da glenoide, né? Então você precisa desimpactar fazendo essa tração axial. Se você não desimpacta e vai só rodar externo, você pode muitas vezes... Tem chance de a glenoide é bem mais forte do que a cabeça do húmero, né? Então, se você rodar externo sem desimpactar, muitas vezes a glenoide pode fraturar a cabeça do húmero. Essa daí foi depois que o Tiagão tinha ensinado a gente a fazer essa daí, eu só fazia ela. Ficou sendo minha primeira manobra por muito tempo, entrava praticamente todas com ela. E aí parece que veio uma fase ruim dela, comecei a não entrar com ela, aí eu mudei. Então essa daí é minha segunda opção de manobra. Eu ainda uso, mas é a segunda. Excelente, Samir. Fase ruim com essa daí. Mas isso é importante, né? Você tem um arsenal de manobras que você vai tentar ali. Tem hora que realmente você vai fazer um tipo de manobra e não vai encaixar. Mas o que eu acho muito legal dessa manobra é porque você faz sozinho, né? E normalmente o pessoal não tá acostumado com isso daí. É o que o Victor falou. O cara já chega com o lençol, já bota as botas antiderrapante. Aí você fala, não, relaxa, calma aqui. Você vai sozinho. Todo mundo fica, caralho! E é engraçado que muitas vezes o paciente não sente também a redução, né? Você acaba fazendo um movimento bem devagar, a hora que você joga em abdução aqui, o paciente fala, nossa, melhorou. E não sentiu aquele tranco, não sentiu... Então aí você vai só de palpar que você já fala, putz, reduziu. Que legal, né? O paciente nem sentiu, o técnico de gesso tá desesperado, falou, meu, o que aconteceu? Você reduziu já, não precisou puxar nada. Eu acho que aí você bem legal. Só abaixa o óculos aqui em você, né? Você só não tem aquela descarga de prazer de sentir o clock voltando. Beleza. Cara, essa paciente é melhor. Quando eu sei que já está fraturado. Quando não está fraturado, eu escuto o clock, eu fico muito tenso. Até Outra manobra, que é essa tração que a gente faz. Geralmente a gente sobe num banquinho, como esse médico da direita, né? E geralmente se faz sozinho essa manobra. E eu, pelo menos, tenho o costume de fazer sozinho. Então, o paciente decúbito lateral, você faz uma tração aí, né? Com o braço em abdução. Então, essa daí eu não sei se você vai botar uma outra que é em decúbito dorsal. Você vai botar ou só botou essa de lateral? Ah, tá. Variaram a técnica? Eu vou tentar essa daí, parece interessante. Aí, era essa aqui que você queria, né? Essa daí é minha primeira. Essa daí é... Porque essa aqui, você vê como a gente vai adaptando, né? Essa aqui ele tá em decúbito dorsal. Tem que ser a primeira mesmo, porque ela nunca resolve nada. Nossa, cara, a minha fase com essa daí é 100% de aproveitamento. Mas aí o que eu faço? 100%. Juro por Deus, 100%. Qual que é o bizu, Juro pra vocês, qual que é o detalhe dessa... Eu fui sincero, eu perdi pra 2 ombrinhos, agora eu quero... Não, vou ser sincero, não tô mentindo. Não, eu nunca perdi, mas eu poderia perder. Essa daqui, ultimamente, é 100%, mas aí o que eu faço? Eu tinha muita dificuldade com ela no começo, mas aí por isso que eu não fazia tanto. Só que aí o que eu fazia de errado? Eu só tracionava. Eu tracionava só, eu ficava tracionando. O bizu dela é você tracionar e rodar externo. E aí o que eu faço ainda hoje em dia? Eu pego a minha mão direita e apoio no peito do cara, porque aí eu faço um anteparo no peito, entendeu? Então eu meto a mão no peito do cara. Não levanta ele, né? Não levanto ele, porque o foda é que o cara começa a subir, né?
Você começa a puxar, ele Exato. começa a subir. Começa a sair da maca. Começa a subir e vai ficando tipo em decúbito lateral, igual a outra manobra. Então o que eu faço? Eu meto a mão aqui, ó, pum, travo ele com a minha mão. Com a esquerdinha aqui, ó, subo e pum, já era, 100%. Faz uma dica pra você. Tipo abrindo uma garrafa, os caras meteu aqui. Tem essa manobrinha de cocker também, que é mais ou menos, né, como a manobra de Milt lá, só que no final você faz essa adução, né? Tem a manobra hipocrática. Espero que vocês nunca tenham usado ela. Nunca usei, mas sei de histórias de amigos, assim, não de amigos. Eu vou explicar direito antes de ficar fazendo mistério. Tem um colega nosso ortopedista, o irmão dele tem luxação recidivante, o ombro dele luxa assim, várias vezes direto. E ele chega no pronto-socorro e ele fala assim, ó, gente, nem adianta vocês tentarem outras manobras, só volta com hipocrática. Pode colocar o pé na axila, não tem problema. O cara já tá calejado, né? Já tá orientado. Tem uma perguntinha interessante no site sobre tudo isso, perguntando como a gente é treinado para redução, porque a pessoa acompanha um residente e ele não conseguia reduzir de jeito nenhum. Como que é essa? Como que vocês são treinados as manobras? Na guerra alguns guerreiros têm que morrer, né? Então não tem como treinar, né? Você treina só quando chega mesmo, ombro luxado. Exato. Aí você vai tentando, aí vai vendo, vai trocando de manobra. 100% na prática, né? Samir já tá, ele pegou a manobra, tá 100% com a mesma. Exato. Samir gosta de uma manobra que, tipo, para mim, eu não gosto. O Lohan utiliza outra manobra. Eu acho que vai muito da pessoa e da familiarização que você tem com aquela técnica. Mas eu acho que o treinamento que ela pediu, tipo assim, eu acho que o ensinamento da manobra é um R+, que a gente chama, né? Um cara mais velho ali que te ensinou no PS, porque dificilmente vai ser um chefe que vai chegar e vai te explicar tudo isso que a gente tá fazendo aqui hoje, né? A gente, quando eu tava no R1, eu não sabia que tinha esse leque todo de manobra, né? Os caras chegavam, pegam o lençol aí e bora. Exato, eu acho que vai muito disso, o serviço que você tá e quem tá te ensinando. Porque o cara também, o R+, vai te ensinar que é o lençol com lençol. Tem costume, né? Que vai reduzir tudo e ele não quer ser incomodado. Então ele vai te ensinar aquela que ele sabe que vai resolver. Daí você fala, pô, lençol com lençol eu sei resolver, eu já tô bom. Aí você começa a tentar as outras. Começa a treinar outras, exato. Esse eu acho que é o perfeito. Mas não tem como você saber, cara, tem que ter um arsenal disso daí. Porque não adianta saber só uma manobrinha. Tem que saber 2, 3 para vocês poder modificar aí, né? Porque às vezes não volta com uma, não. Essa parte de treino aí eu acho essencial, né, sabe? Foi o que você falou, tem um leque de manobras. E esse leque você só vai ter a partir do momento que você começa a testar, não tem jeito, né? Assim como quando você fez a primeira estrutura, assim quando você fez a primeira luxação do dedo, é tudo assim, não tem jeito. E você só vai aprender mesmo na madruga, quando ninguém estiver por perto, que aí esse cara vai chegar e você tem que resolver. Aí você aprende. E aí, acho que a última opção aí, praticamente de todo mundo, é essa manobra de Stinson, né? Já me salvou algumas vezes. Eu tenho o costume de falar isso porque, geralmente, isso aí a gente coloca um pezinho no punho, onde o médico está segurando o punho do paciente. A gente coloca um peso ali, geralmente, depende do lugar que você está, mas pode ser até com soro, né? Aquelas bolsas grandes de soro, de 1 litro. Amarra o punho do paciente e deixa ali 10 até meia hora ali, que isso acaba vencendo a força muscular e aí acaba reduzindo. Me salvou algumas vezes, não sei vocês também, se já fizeram isso ou não. Nunca fiz. Me salvou uma vez, Thiago, isso aí. Só que o pessoal precisa saber que o peso não pode encostar no chão, né? Pelo amor de Deus, senão... Exato. Tem que ficar suspenso. O pouca prática ia botar o peso aí, Vai saber. Chefe, deixei o paciente meia hora lá, agora não nada. O peso não tá chão. voltando, botei 20 quilos lá. Se a gente for ver, é mais ou menos como a manobra que o Samir faz, né? Que a gente falou do espaço, só que a gente tá fazendo em decúbito ventral e deixando um peso segurando ali, né? Seria mais ou menos isso, só que sem a rotação externa. Isso daí parece mais redução de cotovelo do que de
E aí, para vocês, eu trouxe aqui hoje, isso aqui foi em poucos dias atrás, num plantão do Dr. Lohan, fazendo uma redução. E eu queria saber de vocês, se vocês puderem, eu vou lançar o vídeo aqui, depois eu quero que vocês lancem a enquete. Que manobra é essa que o Dr. Lohan está fazendo? Detalhe, né, que eu tô tentando resolver a vida do paciente, o Thiagão, em vez de me ajudar, tá fazendo o quê? Tá filmando. Aí eu começo a puxar o paciente, ele começa a escorregar na mesa. Então, assim, detalhe, né? Você vê realmente, a mesa anda, o paciente escorrega na mesa, a gente está dentro da sala de raio-x, se a gente estiver atrás do Lohan ali, é onde fica a placa do raio-x, que a gente já vai fazer a redução e vai, né, já tentar direto fazer a radiografia novamente. Então, ó, você vê, tudo com calma, cuidado, como o Samir falou, sem dar tranco. Muitas vezes a gente tem que ir acomodando a mão desse jeito, como o Lohan está fazendo. É difícil mesmo, pessoal. Não é algo que muitas vezes só de você rodar um pouquinho vai voltar, né? Vai reduzir. Então você vê, ó, com calma, ele está fazendo a tração ali pelo cotovelo, está tentando rodar externo, ó, e troca a mão, roda externo o punho. E o paciente vai sentindo dor, vai reclamando, vai falando. Então é difícil mesmo, pessoal. Deixa eu botar a enquete aqui. Eu queria só deixar registrado que a gente não perdeu para esse ombro. E esse não foi um dos 2 ombros que o Thiago precisou subir para o centro cirúrgico. Eu vou falar, tem gente que não falou que perdeu, mas não sei, pelo vídeo aí. Mostra dificuldades. Foi Sinal uma de vez. fraqueza. Sinal de fraqueza. Foi uma vez, mas não foi esse, não. Minha crítica à manobra do Dr. Lohan é que quando eu vou fazer essa daqui, eu jogo o paciente bem mais para a direita aqui, eu deixo ele pendente, sabe, o ombro. Eu não deixo apoiado assim, não. Até porque, para fazer uma tração, às vezes eu meto o joelho na axila. Censurado. Semi-hipocrática, né? Semi-hipocrática. Prática fina. Não, Lohan, mas que fique claro. Tudo bem, eu fiz o vídeo para demonstrar hoje na aula, né? Não tem problema. Mas assim, depois eu fui lá, te ajudei a empurrar a cabeça do húmero para dentro, aí conseguiu voltar. Verdade, o Thiagão parece ter uma habilidade extra para reduzir o ombro, cara. Ele vai lá, ele vai botando a mãozinha na cabeça do meu paciente. Mas o segredo é esse. Isso eu aprendi na vida também. O segredo é você passar toda a função da redução para o paciente. Falar, ó, quem vai colocar o braço é você. Se você não parar, não vai voltar. Se você não relaxar, não vai. E no final é mesmo. Porque você pega um cara forte, aqueles caras têm o deltoide muito grande, você não consegue reduzir se o cara não relaxar nem a pau, bicho. Aí, ó, a maioria 62% Milt, 32% Cocker. Ah, tem uma pergunta falou, né? Pode falar. Não, o Lohan já respondeu. Era uma pergunta no chat, perguntando se tinha critério para manobra, o Lohan já respondeu. Já. Beleza. O critério, na verdade, é o gosto e a preferência de cada... O Vitor já tinha respondido isso, que é o gosto e a preferência de cada profissional, respeitando, né, as manobras... As limitações. As manobras possíveis. Bom, depois da redução, então, desse nosso caso, a gente fez essa radiografia e aí a gente consegue ver muito bem, né? Teve a redução, a gente consegue ver o traço de fratura, não vou conseguir apontar agora para vocês, mas ali na setinha vermelha a gente consegue ver mais ou menos aí onde estava a fratura do tubérculo maior. Então, muitas vezes, muitos casos que tem só fratura do tubérculo maior, quando a gente faz a redução, volta desse jeito a fratura, né? Vocês tiveram caso assim já? Eu já peguei alguns casos de tubérculo maior bem desviado, você olhava a radiografia antes, fez a redução, ele volta praticamente no lugar e dá para você tratar conservador, não precisa de cirurgia, nada. Acho que isso daí é normalmente o que acontece, né? A fratura do... Porque normalmente a luxação do ombro, ela está associada ou com lesão de manguito ou essa fraturinha aí do tubérculo maior, na hora que você reduz, ela volta para o lugar. Agora, Thiago, você não pediu axilar depois que pela você entonação reduziu? já vem. Não, já pela senti, entonação já vem, né? Deu até taquicardia aqui. Amigo Thiago e Dr. Lohan, vocês não pediram a radiografia axilar depois da redução do ombro? Não, lógico que não, né? Explica aí pra galera, então. Não, porque se você faz o axilar é justamente fazendo a abdução, né?
Então, se você faz isso aqui, o paciente pode luxar de novo o ombro. E aí entra na questão que você falou. Depois, para checar se teve uma boa redução, a gente consegue fazer, por exemplo, o VLPO, que é uma forma de fazer o axilar, mas fazendo o AP, o perfil, a gente já consegue ver se o ombro está reduzido. A única hora que a gente não quer o axilar, né? Exato. Então, essa é outra coisa importante. Você reduziu no raio-x lá dentro, já fala para ele, só AP e perfil, sem axilar agora. Que aí o cara, depois que viu reduzir, falou, vou fazer o axilar agora tá fácil. Ô, doutor, agora eu fiz aquele que você não tinha pedido agora na eu faço. primeira. Vou te falar que já aconteceu. Graças a Deus, nada aconteceu depois, mas pode acontecer sim, tá? E aí, depois que a gente fez a redução, a gente geralmente prima aí por fazer já a imobilização. Geralmente eu já levo pronto, né, uma tipoinha simples mesmo, para a gente segurar o braço do paciente. Então, assim, fez a redução, não sei como vocês fazem, mas eu peço, fica com a mão no peito aqui, não tira a mão daqui, vai fazer a radiografia com a mão no peito mesmo, e aí a gente apoia a tipóia. E aí eu queria que vocês comentassem só um pouquinho esses tipos de tipóia, se começa já a fisioterapia logo em seguida, se não começa, vocês orientam exercício, quanto tempo de tipóia? Tiago, se for luxação anterior, né? Aí eu acho que a tipóia de Velpo, que é essa tipóia de lona aí, a primeira da imagem, ela da esquerda, vai muito bem. Então, eu costumo passar para todos, né, até por uma questão de analgesia, etc. E já encaminho, sim, para fisioterapia, até para o efeito analgésico. Acho que só tem a beneficiar o paciente. Se for luxação posterior, aí já é outra história. Eu costumo orientar meus pacientes com luxação anterior, reduz, coloca tipóia, e aí eu oriento eles pelo menos uma semana não fazer esse movimento aí de abdução, rotação externa. Então ficar uma semana repousando ali com a tipóia mesmo, porque quando tem essa luxação, o ombro ele fica mais instável ali, machucou a cápsula, né? A cápsula é a membraninha que envolve a cabeça do ombro ali, a articulação. Então ela tá machucada, ela tá mais sensível, então vai ter dor. Então eu sempre deixo mais quietinho ali uma semana. Aí eu faço a orientação de se vestir, né? Então, para colocar a roupa, você primeiro coloca a roupa no braço que está machucado, porque aí você deixa ele paradinho e veste a roupa, e para tirar o contrário, né? Tira ele por último. Tira primeiro o bom, depois coloca ele. E essa segunda aí, a do meio, é a MJ. Eu não deixo ela mais por questão de higiene, né? Porque o paciente não consegue nem lavar a axila. Então eu não costumo deixar ela, eu deixo com a Velpo mesmo. Excelente. Esse MJ aí eu acho que é o terror de todo R1, né, cara? No R1 você fica até meio, putz, tem que fazer, aí você tem que pensar onde vai cortar a malha, onde você vai botar o braço, aí você corta, você vai ver, o negócio não chega, tem que começar de novo. Só se o cara for o paciente muito desorientado, muito mesmo, você sabe que ele não vai te obedecer nesses movimentos que não podem fazer, aí eu acho que MJ cabe. Você planeja uma MJ, sai uma camisa de força no final das contas. Tá bom. Tem até umas imagens nos caras que fazem uns gesso em cima da roupa dos pacientes aí. Não é para fazer isso não, né? O pouca prática. Vamos segurar isso daí. Eu acho que é legal assim, a fisioterapia, geralmente que eu oriento, né? O paciente na tipóia ali, dependendo se teve fratura ou não, a gente já com uma semana começa a liberar movimento pendular, né? Começa a soltar só, não é movimento ativo, né? Só soltar mesmo o peso do braço. E aí, isso já encaminha para a fisioterapia. Na fisio, foi como o Victor falou, começa a analgesia e aos poucos você começa a fazer movimento ativo, né? Mas isso vai ser ao longo das semanas. Mas geralmente é isso, uma semana com tipóia 100% do tempo, tira para te tomar banho. E quando tá vendo TV, de repente repousando, abre um pouquinho a tipóia e faz só flex extensão do cotovelo. O cotovelo não enrijecer também. Acho que isso é importante a gente lembrar. Senão depois o paciente volta uma semana, o cotovelo tá duro ali e o cara não consegue mexer direito, né? E isso é algo que eu acho que é legal a gente comentar. Bom, pessoal, e aí falando só um pouquinho da parte anatômica, que é importante a gente saber, se a gente for ver a articulação do ombro,
só 25% da cabeça humeral se articula com a parte da glenoide ali. Isso, se a gente for comparar com a articulação do quadril, que é onde o Samir gosta de falar bastante aí, que é uma articulação de bola-soquete, né? Onde a cabeça do fêmur ela encaixa direitinho ali, ela é quase toda coberta, né? Pelo acetábulo. É bem diferente do ombro, né? Ó. Só 25% não tem essa cobertura grande ali. Então, ele depende de muitos estabilizadores. Só essa parte que está em verde aí, se a gente for ver, essa estrutura chama labrum, tá? A gente está vendo um corte vendo de frente a glenoide, como se a gente estivesse olhando o paciente de lado, né? E tirando o úmero da frente. Então, a gente tem que o labrum aumenta cerca de 75% da área de contato, então aumenta muito, e o líquido que fica dentro da articulação ali, ele faz como se fosse uma pressão negativa. Isso, teoricamente, ele faz uma pressão como se o úmero fosse encostar na glenoide ali mesmo. E aí a gente tem dos estabilizadores estáticos, a gente vai ter os ligamentos glenomerais e a cápsula que é formado onde a gente está vendo em verde aí, né? Então, ligamento glenomeral superior, o médio e o inferior. Quando a gente fala de ligamentos glenomerais, lembre sempre, principalmente questão de prova aí, se perguntar ligamento glenomeral, lembra do inferior, tá? Esse é o mais importante para a estabilização. E aí, falando um pouquinho dos estabilizadores dinâmicos, os dinâmicos são tudo que é músculo. Eu sei que isso a gente tem lá no comecinho da faculdade, né, geralmente no primeiro, segundo ano, e são coisas que são importantes a gente saber da onde vai o músculo, da onde ele sai, para onde ele vai, né, onde ele se origina e onde ele se insere, e o movimento que cada um deles faz. Então, se a gente pensar em estabilizador dinâmico do ombro, a gente tem que pensar em manguito rotador. Então, formado subescapular, supraespinhal, infraespinhal e redondo menor. Tá? Esses 4 músculos vão formar os estabilizadores dinâmicos do ombro. E aí foi o que eu falei, a gente precisa ver direitinho a inserção, né, inervação deles, e aí a gente vê a inervação aqui do supra, é feito pelo supraescapular. Que se a gente lembrar lá, quando a gente falou de analgesia, é justamente o nervo que a gente vai fazer aquele bloqueio para tentar fazer uma redução caso a gente não tenha conseguido. Então a gente tem lá o infra, né? O redondo menor e o subescapular. Eu só queria lembrar um pouquinho da anatomia ainda, falar um pouquinho do tendão conjunto, que ele é formado justamente pelo córtex braquial e pela porção curta do bíceps, né? Pela cabeça curta do bíceps. Isso vai ser importante para os procedimentos cirúrgicos mais para frente. E quando a gente fala em exame neurológico, isso é importantíssimo, pessoal. A gente até colocou lá no Instagram que nervo deve ser avaliado, né, quando a gente tem uma luxação. O principal que a gente precisa avaliar é o nervo axilar. Se a gente pensa em toda a luxação anterior, principalmente que acomete aí 90% das luxações, é o nervo que é mais acometido. Então, toda vez que a gente tem uma luxação, a gente precisa testar. E para ser testado, a gente vê ali na parte superior, né, na verdade, na parte do ombro ali, é o azul claro ali que a gente está vendo, tá? E outra coisa, testar a abdução. Muitas vezes pode estar com luxação, a gente não vai conseguir fazer abdução, mas o paciente, se chegar em abdução, já tranquilo, né? Então, a gente vê aqui na figura da direita o nervo axilar passando ali e por isso que tem muita lesão dele. Então, para quem chegou atrasado aí, era um paciente que estava andando de skate, teve um trauma, chegou com essa posição no pronto-socorro, com essas radiografias, uma fratura ou luxação. Depois da redução, a gente conseguiu promover aí, né, a redução e essa fratura que tinha ali, ela acabou sendo reduzida também, de uma maneira meio que espontânea. A gente tem um protocolo para uma série radiográfica do ombro, esse é um protocolo que a gente tem uma padronização da Santa Casa. Você vê, tem tudo isso de radiografia para a gente fazer. E eu vou mostrar as que são principais aí da trauma, né? Então, muitas vezes a gente vê a radiografia, mas não entende o que está acontecendo. A gente bate o olho e tem ideia de articulação que é. E isso, com a prática, a gente precisa ter. Então, quando a gente fala em antero-posterior, essa imagem é essa posição que o paciente tem que estar presente ali na hora, né? Então, em preto, a gente vê ali atrás, né, do paciente, a gente vê a posição que ele fica, a placa, na verdade, em preto, e em verde a articulação.
a radiografia em perfil, então ele vira de frente para a placa e a gente consegue ver bem o perfil da escápula. E o axilar que a gente falou, isso sim é uma radiografia boa em axilar, né? Foi como o Samir comentou, então tem a gente lança a mão muitas vezes de algumas posições que o paciente ali, a gente vê o paciente está tipo, mas a gente conseguiu fazer como se fosse um axilar. Então a gente consegue ver bem também a congruência articular ali. E aí quando a gente vê uma radiografia de ombro, a gente tem tudo isso aqui que a gente consegue ver. Então, só vou deixar alguns segundos. A gente consegue ver aí, né, o colo cirúrgico, o colo anatômico, o tubérculo menor, maior, o processo coracoide, a fossa glenoide, o acrômio, né, a articulação acromioclavicular. Tudo isso é importante a gente avaliar na radiografia de ombro, em AP. Quando a gente pensa no perfil de escápula, a gente tem como se fosse um formato de um Y, né? Então, Thiago, tá para vocês também ou só para mim? Não, tá cortando para mim também. Eu achei que fosse eu. Peraí. Thiago? Thiago? Tá cortando Tá muito cortando o seu seu som, tá mano. cortando bastante. Quer tentar tirar o fone? Tenta tirar o fone, vê se melhora. Melhor não. Não, Não. tá cortando. Você quer tentar falar pelo outro? Peraí, quer que eu te ative aqui, Thiago? Peraí, deixa que eu te ativo aqui. Tá cortando bastante. Peraí, Thiago. Só dá o ok, Thiago. Dá o ok para ativar o áudio. Vou voltar a gravar aqui. Segue o baile. Tá ouvindo? Então, Ótimo. agora a gente não vai pode ficar fazer a brincadeirinha que a gente sempre faz do áudio. Bom, vamos lá. Então a gente viu a radiografia em AP. Quando a gente vê a radiografia em perfil, a gente tem um Y que forma ali, né, entre a escápula, né, entre o ângulo da escápula, né, entre o corpo da escápula, entre o acrômio, né, a parte que vai para o acrômio ali, e o processo coracoide. Tá? Então, dentro desse Y, a cabeça humeral tem que estar bem ali no meio para a gente saber que ela está reduzida, está no lugar dela. Tá? Toda vez que, se a gente fizer uma boa radiografia, que tiver um Y certinho, e a cabeça humeral estiver fora desse Y, a gente precisa suspeitar de luxação. Então, nesse caso aí da direita, quando a cabeça do húmero estiver para o lado esquerdo da radiografia, vai ser uma luxação anterior. Caso esteja para a área direita, uma luxação posterior. E a imagem axilar, geralmente, é tudo isso que a gente precisa ver. Tá? Então, a congruência ali entre a fossa da glenoide e a cabeça humeral, geralmente, foi o que o Samir falou, ele se orienta pelo processo coracoide, não é isso, Samir? Isso. Excelente. Então, se a gente olhar embaixo da imagem ali, o processo coracoide, a gente consegue ver. Eu tenho o costume de olhar clavícula. Eu olho clavícula na frente e aí já imagino, consigo ver ali a escápula um pouco mais para trás. Bom, pensando um pouquinho só em classificação e uma classificação bem rápida, a luxação glomerular ela pode ter um ombro normal, ela pode ser uma luxação anterior e uma luxação posterior. Quando a gente fala em luxação anterior,
a gente consegue ver esses tipos de luxações. Então, uma luxação subcoracoide, uma luxação subglenoidal, uma luxação subclavicular, ou então até uma luxação intratorácica. E aí eu queria pedir para meus amigos liberarem enquete aí, para a gente ver qual tipo de luxação dessas aí, da anterior, é a mais comum. Subcoracoide, subglenoidea, subclavicular ou intratorácica? Iniciei aqui. Estão conseguindo ver? Você já botou? Botei, mas eu não estou conseguindo ver o pessoal responder. Você tá? Deixa eu botar aqui, que você não tinha lançado. Agora foi. Sei. Continuo sem ver. Estão respondendo, sim. A maioria tá botando subglenoide. Ixi, o Thiago caiu? Calma, tô aqui. Não, tá aí. Um segundo só, enquanto vocês jogam aí. A maioria tá... Vou botar o vídeo aqui. maioria colocou subglenoide, quase 70%. Boa. Então, a subcoracoide é a mais comum, tá, pessoal? Não é a subglenoide. A subglenoide, se a gente lembrar naquela radiografia axilar, que todo mundo falou que estava bem difícil de ver, se a gente olhar só o axilar, o ombro ele parece que está um pouquinho mais para baixo, né? Então, a gente não tem essa noção de profundidade só na radiografia axilar. Então, o ombro, às vezes, ele está até centralizado na radiografia, só que ela está embaixo da glenoide mesmo. O subcoracoide já não, a gente já consegue ver o ombro um pouquinho mais para frente ali. E intratorácico, vocês já chegaram a ver alguma vez? Graças a Deus, não. Não. O menos comum, na verdade, é bem difícil, né, de acontecer. E aí a gente conseguiu uma imagenzinha de uma luxação aí que foi lá para dentro da caixa torácica mesmo. Acho que é um desespero, deve ser um desespero, né? Nunca vi, mas deve ser um desespero. A gravidade do trauma de fazer isso daí. Dessa vez eu não ia chamar o técnico de raio-x nem o gesseiro para ajudar a reduzir, eu ia chamar o cirurgião torácico. Reduz para mim, por favor. Essa daí talvez eu pensaria em levar para o centro cirúrgico. Nunca perdi pombrinho. A senhora vai chegar, Samir. Que isso, o cara gorando, velho. Tomara que não seja um caso desse aí, né, Samir? Nem que eu esteja junto. Bom, e aí falando em outro tipo de classificação, a gente tem que pensar a gente vai dividir esses pacientes em dois tipos. Um a gente chama de TUBS e outro de AMBRE, tá? Na verdade é uma classificação que a gente é um mnemônico, né? TUBS de traumático unidirecional, geralmente que tem uma lesão associada, que chama lesão de Bankar, que geralmente está presente e comumente necessita de cirurgia. Porque geralmente essa lesão de Bankar ela acaba tendo uma predisposição para o paciente luxar mais vezes. E geralmente é só para um lado, né? Só para anterior ou só para posterior, enfim. Já o paciente que é do tipo AMBRE, geralmente são pacientes que têm uma luxação atraumática, que pode ser multidirecional, então às vezes ele luxa para anterior, às vezes para posterior, e pode ser bilateral. Geralmente a reabilitação é possível, porque esses pacientes eles têm muita laxidão, né, muita frouxidão ligamentar, e caso precise de uma cirurgia bem simples, que é a capsuloplastia inferior de Nier e fechamento do intervalo dos rotadores. Isso permite que o ombro fique mais estável ali. É uma cirurgia bem mais tranquila. Se a gente pensar em tubes, a gente pensa em um outro tipo de cirurgia. Eu vou mostrar para vocês aqui alguma coisa. Então, de lesão associada, quando a gente fala em lesão associada, a imagem da esquerda, a gente vê a lesão de Bankar, geralmente é uma lesão que ela destaca o labrum ali da parte óssea da glenoide, e algumas vezes pode acontecer que a gente chama de Bankar ósseo,
O que é isso? Quando tem uma luxação tão traumática que leva um pedaço do osso da glenoide junto ali, tá? Na imagem de baixo, a gente já consegue ver essa lesão de Hill-Sachs. A lesão de Hill-Sachs nada mais é que a impressão que a glenoide faz na cabeça do húmero. Então, imagina, como o Lohan falou lá no começo, a glenoide é um osso muito mais forte que a cabeça do húmero. A cabeça do húmero, imagina como se fosse vamos brincar assim, uma bolinha de ping-pong, como se fosse algo bem mais amolecido. Quando a gente pega essa bolinha lá, a gente imprime ela na borda da mesa de ping-pong, vai ficar a marcação, a indentação ali da mesa na bolinha de ping-pong, né? E aí a gente consegue entender mais ou menos essa lesão de Hill-Sachs aí. Se a gente olhar uma radiografia, essa lesão de Hill-Sachs, né, tanto no AP quanto no axilar, a gente consegue ver bem, né? Essa impressão que a glenoide faz na cabeça do húmero. Então a gente vê que fez praticamente um buraco ali, né? E aí eu queria perguntar para vocês, até para o pessoal do chat aí, do YouTube, se for falar em cirurgia, vocês prefeririam o quê? Uma cirurgia artroscópica com os furinhos pequenos ou então fazer uma cirurgia, um reparo aberto, que a gente chama, né? Uma cirurgia que precisa de uma incisão maior, a gente precisa visualizar ali tudo que está ali sem a orientação de câmeras. O que vocês prefeririam? Mim? Com certeza, Vitinho. É a mesma coisa falar para você, lesão do LCA. Você fez seu LCA. Foi aberto ou você preferiu o artroscópio? Artroscópio. É que no joelho é mais sacanagem falar isso, né? Não, mas aí eu acho que tem as indicações, né? Perfeito. Alguém respondeu alguma coisa no chat? Eu estou sem conseguir ver aqui. Outra pergunta está falando aberto. A Beatriz perguntou, ou Beatriz, não sei, perguntou artroscopia? Não sei se ela está com dúvida se existe artroscopia ou se ela falou assim, acho que é artroscopia. Eu acho que ela falou, acho que é artroscopia. Quando a gente pensa aí, a gente fala porque assim, principalmente em mulher, que geralmente fica de biquíni, se for para praia, alguma coisa, ou piscina, ficar com uma cicatriz nessa região do ombro acaba sendo bem feio e geralmente toma sol, alguma coisa, pode formar queloide, né? A gente está sujeito a tudo isso. Então, se a gente pensar em reparar artroscópico, principalmente as mulheres, a gente acha que pensa muito voltado para esse lado, artroscopia, quero ficar com menos cicatriz possível. Mas foi o que o Vitor falou, né? Tudo tem indicação. Então, eu só trouxe aqui um score para vocês, na verdade chama um score ISIS. É um score que vai fazer uma pontuação, que tem um máximo de 10 pontos, e a partir de 4 pontos, a gente começa a falar em cirurgia aberta. Tá? Por todo estudo na literatura, a cirurgia aberta ela tem um pouco mais, hoje em dia já não tanto, mas tem um pouco mais de sucesso comparado aí com a artroscopia. Então, quais são as coisas que a gente precisa sempre perguntar para o paciente? Em primeiro lugar, idade do paciente no momento da cirurgia. Tá? Então, se ele é um pouco mais jovem, quando o paciente é mais jovem, ele tende a luxar mais vezes. Então, o reparo aberto geralmente tende a ser um pouco mais indicado. Mas o menor de 20 anos vai pontuar dois pontos. Nível de prática esportiva, então se é um esporte recreativo ou se é um paciente competitivo. A gente precisa ver o tipo de esporto, né? Se é um esporte de contato, se ele faz muita rotação externa e abdução forçada, se é um judô, de repente, se é um jiu-jitsu, ou uma natação, ou se é um esporte que ele praticamente não vai ter contato no ombro. Se tem hiperfrouxidão do ombro ou não, pontuou mais um. Se já tem lesão de Hill-Sachs no raio-x, como aquele buraco que a gente conseguia ver na cabeça do húmero, se é visível em rotação lateral, já pontuou mais 2. E se tem perda do osso subcontral no contorno do raio-x, lá na posição neutra, isso já vai pontuar mais 2. Então você vê, para pontuar 4 é bem fácil, né? Se você pegar um paciente de 18 anos que faz judô, já pontuou 4. Aí não tem jeito, vai ter que partir para um reparo aberto. Geralmente no centro cirúrgico a gente tem 2 tipos de posicionamento. Então, em decúbito lateral a gente faz
com apoio, né, com a tração do ombro ali, do braço inteiro, para a gente conseguir abrir a cápsula bem ali, desarticular um pouquinho mais e conseguir ver um pouco melhor. Esse aqui seria um procedimento já no centro cirúrgico mesmo, né, uma imagem de centro cirúrgico. E tem a famosa cadeira de praia aí, que eu acho que também é um pouco de medo dos R1s aí, que fala, putz, vai lá e deixa o paciente cadeira de praia. Né? O chefe chega e fala, vamos fazer a cirurgia de cadeira de praia. Você fala, meu Deus, o que é isso, né? Então, é esse posicionamento que o paciente fica. Desculpa, Como é que é, Vitor? Essa cadeira de praia aí tá bem Nutella, hein? Tá bem bonitinha, né? Essa não é a prática, na verdade. 4 cobertor, 2 travesseiros, 6 facas. Pirulito. Exato. Esse pirulito mata muita gente também. Fala, meu Deus, o que é pirulito, né, cara? Esse é o tipo de cirurgia que a gente fala que chama capsuloplastia de Nier, né? Então, naqueles tratamentos, quando falha o tratamento conservador, mandamos para fisioterapia, fortalecemos o manguito, elevador de escápula, romboides, trabalhamos bastante deltoide, ativação de deltoide, e não funcionou. Então, a gente precisa começar a pensar, principalmente naqueles pacientes lá do AMBRE, em fazer esse tipo de cirurgia. A gente vai fazer um reforço. A gente abre a cápsula e faz um reforço dela com pontos. Outra coisa, a gente pode pensar em outros tipos de cirurgia. Então, quando a gente tem a lesão de Bankara ali, a gente precisa fazer no 1 aí, né, o reparo do lábio. A gente precisa dar uns pontos, reinserir esse labrum lá na glenoide, né? Existe outra técnica que a gente chama de remplissage. O que é isso? Então, a gente vê a lesão de Hill-Sachs ali, à direita, né, na imagem 2 do meio. São técnicas não anatômicas que a gente fala. Então, a gente vê a lesão de Hill-Sachs e a gente jogou o músculo ali por dentro e colocou uma âncora, né, segurando o músculo dentro dessa lesão. Então, uma lesão que era antes articular, toda vez que a gente mexia esse ombro, essa lesão, o Hill-Sachs, ele poderia escapar pela glenoide, faz como se fosse uma escadinha ali na glenoide, a gente jogando a musculatura para dentro, ele vai perder um pouco de movimento, mas a gente não vai ter mais essa luxação, tá? E outro tipo de cirurgia não anatômica é o Latarjet. E aí, se a gente lembrar lá do tendão conjunto, a gente vai tirar o pedaço, vai fazer uma osteotomia do coracoide e vai fazer um bloqueio ósseo na frente da glenoide. Então, o paciente que luxava sempre a glenoide para anterior, de repente, a gente faz esse bloqueio ósseo e aumenta o contato, né, entre esse osso e a cabeça do húmero, impedindo com que tenha essa luxação novamente. E aí eu queria trazer, na verdade, isso sempre do total, que a gente sempre alerta com relação a algumas coisas. E aí eu queria perguntar para vocês, com relação a essa radiografia, vocês conseguem me dizer alguma coisa, vendo essas duas radiografias? Vocês conseguem dizer se tem fratura, se tem luxação, o que apresenta essa radiografia? Tá perguntando para nós ou para a galera? Para todo mundo. Pode participar, Samir, por favor. Faz tempo que eu não ouço a voz do Samir. É que eu estava resolvendo umas outras coisas aqui. Bom, essa radiografia é aquela que o pessoal come bola, principalmente na madrugada, né? E aqui eu acho que enquadra bem o que o Samir falou. Lembra que ele falou, quando chega só o AP, um biso bom era o quê? Olhar a dimensão da cabeça, né? Exato. E aí a dimensão da cabeça fica muito clara, que próximo da glenoide essa cabeça parece estar no lugar, no AP. Pô, até parece, mas ela tá muito menor que a glenoide, né? Então já acende uma luzinha. Aí quando você vai pro perfil, são 2 incidências com dúvida já. Mas esse AP tá bem... me deixa uma pulga atrás da orelha, né? Não, eu acho que ele deixa pra gente, cara, mas... Isso daí o pessoal come bola com certeza. Ele quer parecer normal, mas não tá, né? Não tá. A gente não consegue ver então, assim, limite preciso, o tubérculo menor, então, putz, ele pode ser que tenha alguma coisa aí, com certeza. Você vê que é o que você falou, essa rotação, tá uma rotação interna absurda, assim, mas
Cara, isso daí é o que come bola, mas com certeza. Quantas a gente já viu lá no ambulatório do ombro, né? Chega depois de não sei quanto tempo, aí que você vai ver o cara acompanhando no ambulatório, não melhora, não melhora, não melhora, não consegue mexer. É a história clássica, né? Exatamente. E aí tem alguns poréns aí de antecedente pessoal que são bem importantes também, né? Principalmente, então, o paciente falou antecedente pessoal, epilepsia, alcoolismo e qualquer tipo de trauma por choque elétrico, pessoal, já acende a luz antes mesmo da radiografia. Tem esses antecedentes, lembra, tem que pensar em luxação posterior, não tem jeito, tá? O Vitor já deu uma dica aí, falando do tamanho da cabeça, que é o que o Samir tinha comentado. Realmente, a cabeça parece estar um pouquinho mais diminuída. O perfil não ajuda muito, você vê, a cabeça parece que está centrada no Y, que a gente comentou ali, mas realmente, às vezes não, né? Mais de 80% dos casos de luxação posterior não são diagnosticados. Tá? Tem vários trabalhos, né, falando sobre isso. Então, assim, pessoal, acho que a maior mensagem, se a gente falar em luxação de ombro, é exatamente essa, tá? Nunca esqueçam da série trauma, AP, perfil e o axilar. E aí, quando a gente vê o axilar aqui da esquerda, é justamente isso. Olha lá, a gente consegue ver até uma lesãozinha ali na cabeça do húmero e ver que ele está lá para trás, né? Tem uma luxação posterior. E aí fez É, uma. Qual é o nome dela? Impactou, ó. Se você olhar, a cabeça está impactada. Só que aí Tá bem. só que o Rio Sachs ele acontece na luxação anterior. Aí a cabeça luxa e bate atrás. Aqui ela luxou para posterior e bateu na frente. Então o Rio Sachs reverso ou ou McLaren. McLaughlin. Excelente. Isso, ó, a gente consegue ver bem a lesão ali, ó, nas duas radiografias, né? Aquela indentação, né? Exatamente. E aí é o que eu queria lembrar para vocês. Lembra sempre da bolinha de ping-pong. A bolinha de ping-pong é muito mais mole que a mesa de ping-pong. Então, se você apertar a bolinha de ping-pong ali na mesa, você vai causar ali um amassado ali na bolinha. Tá? Esse tipo de lesão, se a gente olhar essa radiografia, lesão de McLaughlin, ela tem esse tipo de lesão, que a gente chama lesão em bola de ping-pong. Então, muito bem colocado pelo Vitor, lesão de McLaughlin ou Rio-Sachs reverso. O Rio-Sachs normal, luxação anterior, causa uma lesão na parte posterior ali da cabeça, né, posterior superior da cabeça do húmero. Quando a gente tem uma luxação posterior, a gente vai causar uma lesão na parte anterior da cabeça. E aí eu pergunto para vocês, que tipo de mobilização vocês fariam numa luxação posterior, ou fazem, ou tem costume? Esse gesto aí que até o Samir comentou, faz com a camiseta por cima, deixa o braço aberto, né, que parece um absurdo. Vocês acham correto fazer isso? Já fizeram alguma vez? Nunca fizeram? O MJ é válido nesses casos também? Por cima da roupa, eu acho que não é válido, não, né? Eu acho Mas que sempre pode em falar. abdução. Não importa com roupa, sem roupa, tem que estar em abdução. Eu acho que essa imagem da esquerda é que a gente faz normalmente em serviço público, né? Normalmente esse negócio aqui embaixo é um cabo de vassoura que a gente corta para fazer essa abdução aí. Se o paciente tem mais condição, é essa da direita, uma tipóia de abdução, né? Mas é um pouco cara. MJ, para esse caso, não, porque fica em rotação interna, né? Aí você tem tendência a Excelente. luxar, né? Até na luxação anterior, essa tipóia com abdução, ela também é válida. Tem vários trabalhos hoje mostrando que a tipóia com abdução, ela também melhora um pouco mais a recuperação do paciente. Mas exatamente isso, a abdução é importantíssima para segurar a cabeça do húmero lá dentro, tá? E na verdade, assim, tomar muito mais cuidado do que a luxação anterior. Então, pessoal, só para resumir nossa aula hoje, coisas importantes. Sempre na anamnese, pensando lá no AMBRE, no TUBS, pergunta sempre idade, profissão, lateralidade do paciente, prática esportiva, se é um esporte de contato ou não, e, se possível, se ele conseguir dizer o tipo de mecanismo de trauma, tá? No exame físico, lembre sempre, inspeção estática, então olhe o paciente, vê se tem sinal de dragona ou não. Se puder fazer inspeção dinâmica, muitas vezes na luxação posterior ele tem um bloqueio da rotação externa, então tente examinar dessa maneira, ver se ele tem um bloqueio, já acende a luz também.
sempre palpa ali a região do ombro, vê se tem algum gap, alguma coisa, tem a perda do contorno, e o neurológico, principalmente o nervo axilar que a gente comentou. Então, sempre lembrar de analgesia, das radiografias, e lembrar sempre da série trauma, tá? AP, perfil e axilar, tá? Principalmente para não comer bola de identificar a luxação posterior. Lembrar da redução, então sempre lembrar de técnicas que você vai fazer pela sua escolha, pela sua prática, cuidado com tração excessiva e movimentos muito bruscos, como a gente comentou bastante hoje, o Samir falou bem, sempre com muita calma, vai fazendo, vai conversando com o paciente, o que o Lohan falou, sempre vai acalmando o paciente, pedindo para ele relaxar, e sempre lembrar do trabalho multidisciplinar, a fisioterapia cabe direitinho nesse tipo de tratamento, assim como em vários outros da ortopedia. A gente precisa de um trabalho em conjunto para que esse paciente retorne o mais rápido possível para as suas atividades. Então, lembrar, foi o que a gente comentou, né? Movimentos pendulares, começar com movimentos passivos, progredir para ativos e fazer uma carga crescente cada vez mais desse paciente. Acho que era isso da aula de hoje. Agradeço a todos aí pela presença, pela discussão. Como sempre, estava com saudades aí dessa resenha que a gente faz, essas brincadeiras aí. Agradeço muito meus amigos. Quem tiver qualquer dúvida, pode mandar para a gente, vamos conversando. Se alguém quiser falar sobre as novidades, fique à vontade. E é isso, Thiagão, pessoal. Muito obrigado. Antes, parabéns pela sua aula, foi muito boa. Você botou esse tema, que é um tema muito importante aí para todo mundo, passou de uma forma clara, umas dicas sensacionais, cara, que a gente que já passou pela residência, cara, a gente passou tudo mastigado, né? Então, parabéns por ter organizado desse jeito. Parabéns, Thiagão. Muito boa aula e eu achei sensacional a sua analogia com a bolinha de ping-pong ali no final. Tenho certeza que o pessoal não vai esquecer quando precisar lembrar disso aí. Eu, pelo menos, nunca vou esquecer. Vou sempre lembrar da bolinha de ping-pong. Parabéns, Thiago. Valeu, né? A aula foi bem didática, acho que a galera aprendeu bastante. A gente também sempre aprende, né? Conversando com vocês. A gente já não trabalha muito junto, ou trabalha um plantão ou outro, mas é sempre bom estar discutindo e vendo a experiência de vocês. E parabéns, Thiagão, porque é bem difícil conduzir, quando é um tema assim que todo mundo sabe bastante coisa, é muito difícil você conseguir conduzir uma discussão. Então, parabéns aí.